Oiê! Gente, mais um caso aqui no canal e hoje o caso é um pouquinho diferente, pois é um caso brasileiro. Este caso originou uma lei e é a Lei Maria da Penha. Então vamos para o caso? Maria da Penha Maia Fernandes nasceu no dia 1º de fevereiro de 1945 em Fortaleza, Ceará. Filha de professora e pai dentista, Maria da Penha sempre foi uma adolescente e uma criança muito bonita. Sempre chamando atenção por sua beleza, Maria da Penha foi a rainha dos calouros em 1962 em sua cidade. Maria entrou para a faculdade de farmácia no Ceará. Foi quando se apaixonou pela primeira vez por um jornalista e já se casou. Mas o casamento durou apenas 4 anos, pois Maria relatou que seu ex era muito machista e as brigas eram constantes. Depois de se formar em Fortaleza, Maria da Penha foi para São Paulo em 1973 para fazer o seu mestrado na USP. Após um ano que já estava em São Paulo, Maria da Penha conheceu seu novo amor e futuro marido, que se chamava Marco Antônio Heredia Viveiros, um colombiano que estava estudando economia na mesma instituição que ela. Eles se conheceram e logo começaram a namorar. Maria da Penha achava que Marco Antônio era o seu príncipe encantado, pois Marco era muito diferente de seu primeiro marido. Sempre muito gentil, tratavam a todos muito bem e muito amoroso com Maria. Na época, as amigas de Maria falavam que suas mães sempre comentavam com ela que Maria era sortuda por ter sido escolhida por um homem tão bom. Em 1976, após 2 anos juntos, Maria engravidou de sua primeira filha. Assim, Maria terminou seus estudos e voltou para Fortaleza, levando Marco Antônio junto com ela. Chegando em Fortaleza, eles se casaram e tiveram mais 2 filhas. Estando casado com Maria e com o nascimento de suas 3 filhas, Marco Antônio conseguiu sua cidadania brasileira automaticamente. A partir daquele momento, Maria da Penha notou que aquele homem gentil e extremamente amoroso estava dando lugar a um homem muito violento. As primeiras agressões relatadas por Maria foram agressões psicológicas. Marco Antônio não a respeitava mais e vivia diminuindo Maria da Penha como ser humano e como esposa. Começou a ser grosseiro demais, colocava a culpa em tudo que acontecia em cima de Maria da Penha e achava defeito em tudo. Essas grosserias evoluíram para agressões físicas, tanto com Maria, para também com suas filhas. E a desculpa que Marco Antônio dava é que estava educando elas. Nesta época, Maria já sabia que não queria Marco Antônio em sua vida, então deu a ideia da separação. Maria chegou até a relatar que nessa época ela torcia para que Marco conhecesse uma nova pessoa e a abandonasse. Mas ela tinha muito medo de levar essa separação adiante, pois nessa época, que era por volta de 1981, a violência contra a mulher era muito falada, mas também muito injustiçada. Nas mídias, falava-se muito do caso da cantora Eliane Garamond, que tinha sido assassinada pelo seu ex-marido, que também era cantor, Lindomar Castilho. E 2 anos antes, Doc Streets havia saído livre do tribunal ao ser absolvido por matar a namorada Ângela Diniz com 5 tiros na cabeça. E Maria da Penha tinha muito medo de acabar igual a elas, então foi levando o casamento do jeito que dava.
até que na manhã do dia 29 de maio de 1983, Maria da Penha acordou por volta das 5 ou 6 da manhã com um barulho estrondo no seu quarto. Maria tentou se mexer, mas não conseguia, até que seus vizinhos acordaram com o barulho e foram até a casa de Maria, chegando lá, ajudando ela e levando para o hospital. Quando a polícia chegou na casa da família, encontraram Marco Antônio na cozinha, com uma corda no pescoço e com o pijama todo rasgado. A casa também estava toda bagunçada, como se houvesse ocorrido uma briga no local. Então foi isso que Marco Antônio contou à polícia de primeiro momento. Falou que 4 homens haviam entrado em sua casa e ele tentou contê-los. Contou também que esses 4 homens tentaram enforcá-lo e que um deles estava com uma arma, sendo que a realidade era bem diferente de tudo isso. Na verdade, Marco Antônio tentou assassinar a própria esposa enquanto ela estava dormindo com um tiro em sua coluna. Enquanto isso, no hospital, Maria da Penha descobriu que tinha sido baleada. O tiro lesionou a 3ª e a 4ª vértebras torácicas e por pouco não atingiu o coração. Depois de 2 meses em um hospital em Fortaleza, Maria da Penha conseguiu uma vaga na rede Sara de reabilitação em Brasília, para onde ela foi transferida. Foi quando ela começou a recuperar o movimento dos braços, mas também foi quando Maria da Penha escutou que nunca mais poderia andar e que uma cadeira de rodas seria sua companheira para sempre. Se já não bastasse a saudade que Maria estava de suas filhas, foi quando chegou a pior notícia. Maria ficou sabendo que seu marido era o principal suspeito pelo seu atentado, porque até então o que foi falado até o momento eram que esses 4 homens haviam invadido a casa e Maria estava acreditando na versão dele. Mas quando Maria voltou de Brasília para Fortaleza, Maria teve um choque. Marco Antônio foi levar Maria para o banho. Marco Antônio abriu o chuveiro e antes que ele empurrasse a cadeira de Maria até debaixo da água, Maria quis ver se a água estava na temperatura ambiente. Então Maria apenas colocou a mão embaixo da água e rapidamente retirou, pois levou um choque elétrico. Mas Marco Antônio disse que esses choquinhos eram normais. Só que Maria já desconfiou na hora e começou a gritar desesperadamente. Assim, as enfermeiras que estavam na casa foram buscar Maria até o banheiro e levou para a sala. Depois desse ocorrido, Maria e as pessoas que estavam ao seu redor foram lembrando dos fatos que estavam acontecendo até ali. Maria lembrou que desde o dia que ela chegou em sua casa, Marco Antônio não tinha mais tomado banho naquele banheiro, só no banheiro das crianças, ou seja, ela viu que tudo estava sendo premeditado para que ela levasse esse choque elétrico. Então, concluiu-se que Antônio que havia mexido no chuveiro para que Maria levasse o choque. Durante esse período de reabilitação de Maria, ela e suas filhas foram mantidas em cárcere privado. Seu marido não as deixavam sair para nada, enquanto a família de Maria lutava para conseguir a separação. Maria chegou a relatar que pegava as malas do roupeiro, colocava dia a dia um pouquinho de roupa dentro delas e voltava as malas para o local para Marco Antônio não desconfiar de nada. Passou-se alguns dias até que Marco Antônio precisou ir viajar para o trabalho. Assim, Maria da Penha rapidamente pegou suas filhas e voltou para a casa de seus pais. Maria chegou a relatar que assim que chegou na casa de seus pais, ela dormiu por um dia inteiro.
pois ali sabia que ela estava completamente segura. Após um tempo na casa de seus pais, Maria da Penha resolveu ser forte e lutar por justiça. Foi aí que Maria da Penha formalizou uma denúncia para o até marido Marco Antônio. Em 1991, foi o primeiro julgamento de Marco Antônio, 8 anos após o crime. Ele pegou 15 anos de prisão, mas os advogados recorreram e foi anulada a sentença. Maria da Penha continuou lutando, mas em meio disso tudo, ela resolveu escrever um livro. Seu livro foi publicado em 1994 e o nome do livro é Sobrevivi, Posso Contar. Em 1996, Marco Antônio foi para o seu segundo julgamento. Lá, ele pegou 10 anos e 6 meses de prisão, mas novamente não foi preso. Mas Maria da Penha não se cansou. Ela continuou lutando, até que em 1998 o caso ganhou fama internacional. Ela denunciou o caso para a Organização Interamericana dos Direitos Humanos, até que em 2001 o estado do Ceará foi responsabilizado por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica praticada contra a mulher brasileira. Até que em 2002, finalmente, Marco Antônio foi preso, mas infelizmente cumpriu apenas 1/3 de sua pena, ficando apenas 2 anos na prisão. E até hoje ele está livre. E no dia 7 de agosto de 2006, foi o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que sancionou a lei e em sua homenagem leva o nome de Maria da Penha. E assim, é até emocionante falar sobre isso, porque depois de toda a trajetória de Maria da Penha, finalmente ela conseguiu que a justiça fosse feita. Que pelo menos se ela não conseguiu se salvar de assim 100% das coisas que ela passou, outras mulheres possam estar ali correndo em busca do seu direito e salvando muitas famílias dessas atrocidades que acontecem no mundo inteiro, que a gente sabe, que a gente vê todo dia por aí. Mas enfim, após a lei, Maria da Penha relata que fica muito feliz, pois sabe que suas filhas e netas não irá passar pelo mesmo. E outras tantas mulheres, Brasil afora, têm como se defender por conta da lei. E eu não achei que eu ia me emocionar assim no vídeo, mas enfim. Maria da Penha também relata que a justiça precisa ser repensada, porque a mulher sempre foi vítima do machismo da sociedade e não o entre quatro paredes, do machismo público mesmo, porque quantas mulheres já foram assassinadas e os maridos saíram impunes, porque na boca dos advogados, as próprias mulheres que eram as culpadas e responsáveis pela sua própria morte. Ela morreu porque ela afrontou. Ela morreu porque ela traiu. Ela fez por merecer. Até hoje, Maria mora naquela mesma rua em Fortaleza, onde cresceu na casa de seus pais. E em 2009, ela fundou um instituto que leva o seu nome e que leva também uma mensagem de igualdade para homens e mulheres, capacitando pessoas, falando sobre o que é a violência doméstica, falando o porquê e a importância da lei e falando principalmente que homens e mulheres precisam saber se respeitar e também sabendo educar os seus filhos com respeito. Sobre o livro que Maria lançou em 1994, ela relatou que exorcizou o passado
e o que passou para ela ficou para trás. Ela também editou o livro em 2010. Maria relata que a palavra perdão é muito difícil, mas que hoje em dia não se amargura mais pelo relacionamento que teve, pois esse relacionamento trouxe o seu bem maior, que são as suas 3 filhas, e que hoje é muito feliz com suas 3 filhas e 5 netos. E esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê um like aqui, se inscreva no canal, me siga lá no Instagram também, que é onde eu vou postar várias vezes sobre o que vocês querem, de casos que eu trago aqui para o canal. E por lá a gente pode conversar melhor também. Quero lembrar também que você, mulher, nasceu para ser tratada como uma princesa e que você não saiu do seio de sua família para ser maltratada por aí por uma pessoa que se diz ser um homem. Então, se você é agredida tanto fisicamente como psicologicamente, denuncie. Use a lei para o seu bem. Faça valer a luta de Maria da Penha e de outras muitas mulheres Brasil afora. E para os homens que tratam as mulheres já como a princesa que ela deve ser, vocês não fazem mais que a sua obrigação. Um beijo e até o próximo vídeo.